Bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o meu canal. Eu me chamo João Vitor e aqui nós falamos sobre teologia, cultura contemporânea e diversos outros assuntos que muitas vezes nos remete a tentar descobrir o que está acontecendo realmente no mundo e o que eu e você podemos aproveitar, desfrutar e até mesmo confrontar algumas coisas que tem sido dito aí fora. E hoje eu quero te fazer um convite sobre. Você sabe o que se comemora hoje? Dia 31 de outubro? Não sabe? Vamos pensar um pouquinho. Vou te dar mais uns 2 minutinhos para você pensar aí, alguns minutinhos. Olha, tem muita gente fantasiada na rua aí. Será que não é o Halloween? Será que é o aniversário do canal? Não, erramos. Todas essas questões. Dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. Apesar que depois disso houve uma caça às bruxas, né? De uma forma tão insistiva e tão real contra Martinho Lutero e outros reformadores, nós comemoramos como protestantes evangélicos o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E aí você já se perguntou por que a reforma protestante é tão importante para a fé cristã hoje? Chegou a pensar nisso? Ué, mas por que se comemora algo dia 31 de outubro? Você conhece a história da sua igreja? Eu falo muitas vezes para cristãos, e até para quem não é cristão protestante evangélico, eu pergunto: você sabe qual é a história da sua igreja? Que você faz parte dela? De onde surgiu? Quais são as bases? Quais são os fundamentos? O que ela acredita? O que ela tem como forma de regra de fé e prática? Pois é. Então, eu quero dar algumas pinceladas, alguns toques, algumas informações de uma pesquisa que eu fiz sobre isso. O nosso vídeo vai falar sobre a reforma, sobre suas causas, os principais acontecimentos e como impactou no cristianismo. Agora, a pergunta é: como que foi e como é que estava o cristianismo no século XVI? A Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que fica lá no Vaticano, sabe aquela do Papa? Então, é sobre essa igreja que eu vou falar hoje. Ela fazia parte do Império Romano. Depois que Constantino regulamentou que a igreja, a religião principal do Império Romano seria o cristianismo, então todas as províncias, todas as partes do reino do Império Romano deveriam ser seguidas, ter a religião principal como o catolicismo, o cristianismo. Só um parênteses, a palavra católico quer dizer universal. Então, uma igreja universal, apostólica, porque apostólica é alguém que foi enviado para algum lugar, para determinada função, determinada missão, um mensageiro. E romana, porque ela foi fundada lá em Roma. Né? Para alguns historiadores, a igreja católica apostólica romana foi fundada por Pedro. E aí tem alguns detalhes que na história não condizem com a postura de Pedro diante de uma liderança tão teológica, tão ortodoxa como deveria ser. Mas isso não é para um outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre a Reforma Protestante. Se você tem interesse, comenta aqui embaixo sobre como foi fundada a Igreja Católica. Diz aí, João. Beleza? Comenta aqui que depois a gente faz um próximo vídeo explicando sobre isso. Então, existiam alguns problemas internos na igreja, assim como existe hoje em todas as religiões, tá? Não é exclusivo da Igreja Católica, mas sim de todas as religiões, sempre terá algum problema de alguma coisa. Sempre vai ter uma questão ou algo que pessoas não concordam, outras pessoas decidiram levantar algumas doutrinas que a cultura ela é mais valorizada do que
a Escritura. E aí que entra a Reforma Protestante. Né? Existiam alguns problemas internos no catolicismo no século XVI, que era justamente a venda de indulgências, a corrupção do clero e a necessidade de uma reforma interna, preparando o público para entender o porquê a reforma foi necessária. Então vamos lá. O que era indulgência? Existia uma forma, né, que não está na Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Que não está na Bíblia, de você comprar pedaço do céu, vendas de curas, de libertação, de terrenos no céu, pedaço da cruz, pregos onde Jesus foi crucificado, mantos que Jesus talvez teria usado, entre outras coisas, e que isso traria benefícios para quem adquirisse. Então, o que acontecia? A cada tilintar das moedas lançadas ao ofertório, uma alma era resgatada do inferno. Essa era a teologia que era divulgada naquele tempo, quando Martinho Lutero era um monge, ainda um monge trabalhando dentro da Igreja Católica. Era um homem separado, e o que nós temos hoje, nós não tínhamos naquela época, que era o acesso à Bíblia. Então, para quem tem acesso à Bíblia hoje, agradeça principalmente a Martinho Lutero. Porque o que aconteceu? A Bíblia que se tinha naquela época era uma Bíblia em latim, e só quem fazia parte do clero, só quem fazia parte da cúpula religiosa que poderia ter acesso às escrituras e ler elas de forma como um alívio, como um manual de regra e fé. Mas naquela época não era bem assim para todo mundo. Hoje nós temos essa conveniência. Nós temos no celular o acesso à Bíblia, a várias versões, várias traduções, e nós conseguimos acessar e tentar discutir sobre aquilo que estava acontecendo, desvendando a questão cultural da época que ela foi escrita, por quem ela foi escrita, como ela foi divulgada e como ela foi traduzida para vários idiomas. Então vamos falar sobre Martinho Lutero. Lutero era um monge agostiniano, e ele, preocupado muito com esses abusos da igreja, ele escreve 95 teses que foram focando ela justamente na crítica da venda de indulgências e questionando o poder do Papa. Então, Martinho Lutero tinha esse questionamento sobre a autoridade de realmente se o Papa era realmente uma autoridade divinamente inspirada, se realmente era alguém que podia ser confiável e até santificado em vida. Né? Essa é uma questão muito latente na vida de Martinho Lutero. Ele não concordava com a postura que o Papa fazia, e o que ele podia questionar, ele escreveu nessas 95 teses. E a partir disso surgiu a Reforma Protestante. Começou a ganhar fôlego a Reforma. A resposta inicial da Igreja, e como as ideias de Lutero se espalharam com a invenção da prensa de Gutenberg. Então, o que aconteceu? Lutero começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E ali, manualmente, ele começou a escrever várias cópias da Bíblia e começou a ter a distribuição. E concomitantemente foi criada a prensa de Gutenberg. O que foi a prensa de Gutenberg? Hoje nós temos os livros todos assim, com cópias iguaizinhas, porque nós temos gráficas. E foi ali que a gráfica nasceu, através de Gutenberg. E aí facilitou a divulgação e a propagação do que era realmente a Reforma Protestante e o acesso às Escrituras. Quando Lutero começa a se deparar com o livro de Romanos,
Olha que coincidência, né? Ou não existe coincidência. Romanos, ele se depara com um texto que é assim, o justo viverá pela fé. Romanos 1. E ele tem um impacto com esse texto que, peraí, então se o justo viverá pela fé, eu não preciso pagar nada, porque eu não tenho como pagar, eu não tenho condições de arcar com os meus pecados. Se eu tivesse como pagar pelos meus pecados, pela absolvição dos meus pecados, Jesus Cristo não precisaria ter vindo e morrer no meu lugar. É algo totalmente antagônico. É algo totalmente contra aquilo que nós vemos e não conseguimos entender, porque como é tão divulgado isso, como é tão propagado isso de forma abusiva, que você precisa comprar bênçãos, comprar pedaços de algo para que você tenha a salvação, a cura, a libertação de algo, ou você ou algum ente querido. E se você começar a avaliar, existem algumas igrejas, entre aspas, evangélicas protestantes que fazem dessa forma. Elas vendem água benzida, vassoura benzida, sal, banho de sal. Meus amigos, isso realmente é bruxaria. Tá? Se você não conseguiu entender e linkar isso, algumas igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas, protestantes, que fazem isso, são justamente igrejas que não têm o temor do Senhor. São igrejas que estão preocupadas em lucrar. E um dos princípios da reforma protestante é a igreja reformada sempre reformando. Então, não é porque houve a propagação das escrituras lá no século XVI, que hoje, em 2024, nós não precisamos estar mais atentos sobre essas armadilhas que Satanás tem colocado no meio de nós. Então, esse é o desafio que eu faço para você hoje. Leia as escrituras. Leia de forma, assim, exaustivamente. Tá com dúvida? Escreve aqui nos nossos comentários. Marca ali embaixo ali a dúvida que você tem sobre o assunto. E eu vou tentar te ajudar, te auxiliar. E detalhe, não vai precisar pagar nada, tá? Pelo contrário, eu faço isso com o maior prazer, porque eu sei o quanto a minha vida tem sido transformada através da leitura das Escrituras. O quanto que Deus tem me abençoado e me ajudado pela minha devoção ao Senhor, por acreditar e seguir aquilo que o Senhor Jesus Cristo realmente veio fazer aqui. E eu quero te trazer a lembrança do seguinte texto. Está em Romanos 1, vou começar do verso 1 em diante, tá? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, que texto maravilhoso, que texto envolvente. Eu não era merecedor, eu nem sou de linhagem judaica. E olha esse texto que Paulo traz para vocês romanos, para vocês paulistas, brasileiros, para qualquer um que não faça parte do meio judaico. Vocês são chamados para serem santos e filhos de Deus, através de Jesus Cristo, porque é a graça e a paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo está no meio de nós. Essa é a realidade. Então, a reforma protestante ela surgiu dessa forma. E ela foi baseada, as 95 teses, elas são meio que resumidas em 5 doutrinas básicas, que é a sola escritura, a sola fide,
sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Então vamos lá. A sola escritura fala sobre a centralidade das escrituras como autoridade final. O que seria isso? Se alguém se diz realmente conhecedor da Bíblia, se diz um profeta, um sacerdote, um pastor, um padre, seja ele um representante de Deus, a sua doutrina que está sendo aplicada, está sendo propagada no meio da comunidade cristã, ela tem que ser confrontada com um texto bíblico. Então não podemos colocar algo acima da Escritura. A revelação já nos foi dada. A revelação está escrita. Já foi fechado o cânon bíblico. Nós só precisamos interpretá-la, buscar auxílio do Espírito Santo, para que assim possamos estar propagando realmente as verdades que nela está escrita. Não o que eu acho, mas sim o que está escrito. Para quem foi escrito? Quando foi escrito? Por quem foi escrito? Sabe que esses detalhes elas mudam totalmente a entonação do texto. Às vezes algumas pessoas pegam trecho separado, isolado, e dali fazem uma doutrina, mas não conseguem entender o contexto da palavra, do texto. Quando se faz teologia numa faculdade, num seminário de respeito, podemos dizer assim, de real sinceridade com as escrituras, a primeira frase que você escuta é: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com os cultos que você frequenta, avalia com aquilo que está ouvindo. Faz sentido o que você ouviu? Será que a palavra que foi propagada, será que as coisas que estão falando de púlpito realmente está escrito ali? Ou é algo que o emocional de alguém que está dominando para poder expor a palavra de Deus? Então é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Paulo, quando chega na região de Bereia para poder pregar ali, ele é confrontado com os bereanos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Que os irmãos em Bereia confrontavam com as escrituras aquilo que nós havíamos pregado. E aí, após o confronto, eles aceitaram de bom grado, de bom coração, aquela palavra que estava sendo pregada. Então, a sola escritura, ela faz sentido, termos. Tem alguns textos bem delicados, bem questionáveis sobre algumas doutrinas, que se você mergulhar, se aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que essas doutrinas de palha que têm sido propagada, têm sido divulgada, ela tem sido grandes mentiras e artimanhas de Satanás, são sinagogas de Satanás para poder estar divulgando doutrinas de homens, onde Deus não é mais o centro, mas sim o homem é o centro. Talvez você tenha ouvido isso de um pregador, né? Você é o centro. Não, meu amigo. Eu não sou o centro sempre foi Cristo. A Bíblia fala de Cristo, de Gênesis e Apocalipse. Em todos os livros nós vemos o Cordeiro Santo imolado, que ressuscitou no terceiro dia e que retornará como um leão, o leão da tribo de Judá. Então, esse é um dos pontos, sola escritura. Outro ponto formalizado, pesadíssimo para a doutrina da reforma protestante, é a sola fide, somente a fé. Mais nada. A fé. Eu não preciso comprar nada, não preciso pagar nada, não preciso campanhas de nada. 7 quarta-feiras para a libertação. 7 banhos. Meus irmãos, meus amigos, que absurdo é esse? A reforma protestante é contra isso. É contra isso que está sendo propagado lá atrás, no século XVI. E hoje, em 2024, nós vemos muito disso. Campanha dos 12 dias para 12 meses de bênção. Que isso, meu irmão? Que absurdo. Que absurdo. Isso aí é feitiçaria. Isso é feitiçaria. E a feitiçaria, ela é abominável ao Senhor. E juntamente com a sola fide vem a sola gratia, que é somente a graça. A graça de Jesus Cristo. Se não fosse a graça de Cristo, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a sua misericórdia,
o seu amor para conosco, nós estaríamos perdidos. E assim, a prática de obras, de boas ações, ela é uma consequência de quem é salvo. Quem é salvo pratica boas obras. Não pratico boas obras para ser salvo. Isso não existe. Isso não, é como se fosse uma compra do evangelho. E não é assim que funciona. Devemos ter totalmente cuidado. Não seja um mercador da fé. Inclusive você que pensa dessa forma, você precisa avaliar se realmente faz sentido para você. Eu comprar algo porque vai me abençoar. Se eu comprar algo que eu preciso fazer, porque se eu não comprar aquilo, não viver isso, eu não tenho uma salvação. Não, pelo contrário. Você só tem a salvação pela fé em Cristo e pela sua graça, a graça de Cristo para conosco. Essa é a realidade. Um outro ponto é, eu pratico boas obras porque eu entendi que existem pessoas que estão em situações difíceis, complicadas, e que eu, como um cristão, devo dar um exemplo de ser um cristão que possa estar abençoando vidas, fazendo a obra de Cristo, que não é só pregar o evangelho, mas também compartilhar das dores, das lágrimas, das alegrias, das tristezas com outras pessoas. Porque isso tem tudo a ver com o sacerdócio universal dos crentes. Antigamente, enquanto Cristo não foi morto, existia no templo uma separação entre o Santo dos Santos e a região onde as pessoas podiam acessar. E esse Santo dos Santos havia um véu. Quando Cristo expirou pela última vez na cruz, aquele véu foi rasgado de fora a fora. Está consumado. Foi isso que Cristo falou no Calvário. Está consumado. Senhor, Pai, recebe a minha alma. E Cristo foi feito como cordeiro para libertar nós do pecado. Algo que o pecado não podia mais interferir. Cristo foi lá e se doou no lugar. É como se nós tivéssemos uma dívida muito alta, um custo muito alto que não tinha como pagar. E alguém veio e pagou no nosso lugar. Falou, o seu saldo devedor está resolvido. O seu SPC e Serasa está cancelado, porque eu estou pagando. Essa foi a realidade de Cristo para conosco. Nós não tínhamos como nos salvar. Ninguém podia se salvar. Então, o Senhor manda o seu próprio Filho para que ele morra, para que ele liberte aqueles que o seguem, aqueles que desejam segui-lo, aqueles que têm a fé em Cristo e manifestam a sua fé de forma clara e real, para que assim ela possa estar sendo feito filhos de Deus. Até o momento, todas as pessoas que não se converteram, que não fazem parte do rebanho de Cristo, e eu digo rebanho, não é o rebanho, uma igreja local, eu me batizei, estou lá, mas eu vivo uma vida de qualquer jeito. Não, essa pessoa não é de Cristo. Esqueça, tá? Se você estiver nessa situação, mude, altere essa postura. Você precisa realmente observar como que é a sua vida como cristão. Faz sentido para você estar desse jeito? Não? Então altera. Muda. Sobre o que os coach falam, né? Muda seu mindset. É basicamente isso. Então tenham esse cuidado de não ser pessoas que foram adicionadas ao evangelho, mas que não foram realmente impactadas pelo evangelho. E hoje nós temos muitas pessoas nessa condição. Tem muitas pessoas que estão aí há 5, 10, 15, 20, 30 anos em igrejas, mas que não estão realmente convertidas. Que estão ali por estar. Porque os pais são crentes, porque um amigo porque a esposa vai para a igreja e ele vai junto, ou o marido vai e a esposa vai. Não tem muito interesse com as coisas do Senhor, não tem cuidado, não tem zelo pelas coisas do Senhor. Então essa é um cuidado e um alerta para você, que o sacerdócio universal dos crentes tem a ver com isso também, tá? Então vamos lá. Quais são as consequências da reforma? A consequência da reforma, uma delas foi as divisões e os surgimentos de outras denominações. Algumas igrejas protestantes
Então, nós temos ali o luteranismo, algumas igrejas luteranas naquela época, existiam, ou depois, com o tempo, as igrejas puritanas, que dali, segundo alguns históricos, surgiu as igrejas congregacionais, onde a congregação se reúne e resolve, né, indica como que a escritura está sendo pregada e um conjunto de pessoas estão definindo, baseado historicamente no texto, né, o que realmente é verdade e não e que pode ser pregado. Na Suíça, em Genebra exatamente, surge João Calvino, Zwinglio, outros reformadores, além de Lutero, foram pessoas que estavam realmente fazendo acontecer, propagando o Evangelho, propagando a Bíblia, e que isso precisava ser diversificado e ser diluído de forma clara, transparente, sobre o que é o Evangelho, sobre o que realmente deveria ser a palavra do Senhor. O impacto cultural e social que teve a reforma, a influência nas artes, na educação e até na política, com o fortalecimento das monarquias nacionais e da descentralização do poder religioso. Então, o que acontecia? Existia muito casamento combinado, muito casamento arranjado. Fulano, ele é um príncipe de tal lugar, vai casar com a princesa de tal outro lugar, para que ali tenham paz entre aqueles povos e que o reino fique sempre na mesma família. E quem consolidava isso? O sistema religioso. Quem abençoava? O sistema religioso. Então, isso estava sendo comprado muitas vezes, arranjado de forma que não deveria ser da forma correta. E houve também muitas perseguições e guerras religiosas. Teve alguns conflitos que surgiram, que até mesmo a Guerra dos 30 Anos. Essa Guerra dos 30 Anos vai ser um outro vídeo, um outro momento, para poder falar sobre isso. Hoje, a reforma ela deixou um legado para os cristãos contemporâneos. Nós olhamos as doutrinas reformadas, elas ainda amoldam a fé e a prática cristã atual. Porque há uma sistematização do estudo da palavra. Por exemplo, vou te mostrar aqui esse livro que eu tenho aqui, ó. Esse livro, Teologia Sistemática. Olha só isso aqui. Tá vendo esse calhamaço aqui? Esse é de Franklin Ferreira e Alan Mayat. Eles são Vida Nova, tá? Quem começou a trabalhar os estudos sistematicamente da palavra de Deus, observando alguns textos que eram textos poéticos, textos históricos, textos direcionados para um povo, na mesma época foi escrito um texto para um povo e outro para outro povo completamente diferente. Então nós temos ali os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. João tem uma função totalmente diferente em relação ao que é o Evangelho. Então, algumas coisas que nós precisamos entender e colocar isso em prática. Após a Reforma Protestante, nós tivemos a Reforma do Iluminismo, baseado justamente com os pés fincados na Reforma. O iluminismo, questão de questionar algumas coisas, foi plantado a partir da Reforma Protestante. Por que sempre foi dessa forma? Espera aí, tem alguma coisa aqui que não faz sentido. E a Reforma Protestante trouxe isso para nós, né? A relevância da Reforma para o crescimento espiritual. Você e eu precisamos nos sentirmos encorajados a refletir sobre o papel da Reforma na nossa própria fé. Por que sempre foi pregado o evangelho dessa forma e eu não entendo esse texto? Por que algumas pessoas conseguem ser enganadas ao ponto de estarem recebendo dinheiro em troca de benefício próprio, benefício que talvez de uma cura, que talvez nem venha acontecer? Já parou para pensar nisso?
E algumas coisas que aconteciam lá no passado, no tempo de Paulo, que Paulo praticava, que praticou sem cobrar nada. Hoje nós vemos igrejas querendo reviver esse momento e transformá-las de uma forma de ganhar dinheiro, de uma forma lucrativa. Então, é algo sim que nós podemos estar reparando e pensando. Somos desde o século XVI até agora 2024. Quantos anos mais nós iremos concordar ou permitir que falsos líderes, que lobos que estão no meio de nós, permita falar sobre algo que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo? Então você, cristão, que tem esse sacerdócio universal, sabe? Você tem a obrigação de questionar lideranças. E questionar de forma clara, de forma educada, de forma amável, de forma que o Evangelho seja propagado, que o Evangelho seja abençoado de forma correta. E se o retorno daquele questionamento que você fez não tiver sido para a solução do problema, uma mudança, saia desse lugar. Porque se você está servindo, você está sendo membro de uma sinagoga de Satanás. Porque a Bíblia ela diz muito clara, se você tem problema com o seu irmão, vá até ele e converse com ele. Se não resolver, leve mais uma testemunha e tente entender o assunto e resolver esse assunto. Caso não tenha, considera ele anátema, considera ele maldito, se afaste. Então a palavra de Deus só nos dá clareza para essas coisas se nós realmente lermos, se nós convivermos como se convive com familiares, com amigos de trabalho. E essa é a dica que eu quero trazer para você. Essa é a mensagem de hoje sobre a reforma protestante. Sim, eu estou te chamando para fazer uma caça às bruxas. E a caça às bruxas do falso evangelho. Venha e observe sobre todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Faz sentido isso? Isso que está acontecendo na sua igreja, na sua comunidade de fé, ela realmente está pautada na palavra de Deus? Se ela não estiver pautada na palavra de Deus, se afaste. E você será um reformador, como sempre foi divulgado e foi dito desde Martinho Lutero e até ecoa até hoje. Igreja reformada, sempre reformando. Eu queria te fazer um convite. Aqui embaixo eu vou deixar um card, vai estar um link. Estou lançando um livro meu sobre apologética. A apologética cristã, que é do ponto de vista divino, como ser um jovem cristão na cultura contemporânea. E é isso que eu quero chamar a atenção para você. Faça menção da palavra de Deus em todo o tempo. Se fizer sentido para você e quiser adquirir, o link vai estar aqui embaixo. Ele é livro por demanda, ele é impressão por demanda, então ele vai estar, ele tem um prazo de em torno de 7 dias para fabricação e logo após isso ela tem a entrega via correios ou demais transportadoras. Se faz sentido para você e quiser me ajudar, o livro vai estar aqui embaixo, o link, do ponto de vista cristão, do ponto de vista divino, como é ser um jovem cristão na cultura contemporânea. Te faço um convite também, segue a gente aqui, manda esse vídeo para alguns amigos seus, pessoas que talvez não entendam por que o cristão batista, presbiteriano, assembleiano, luterano é diferente do catolicismo. Tem alguma questão? Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo também. Mande para seus amigos. Marque eles aqui no comentário. E que Deus possa estar te abençoando. E que você continue sendo, se você ainda não é, você se torne um reformado. E quando eu digo reformado, você é uma pessoa avaliando as escrituras, analisando o que realmente faz sentido, o que realmente é de Deus e colocando em prática e abençoando outras pessoas. Deus te abençoe e te guarde. Segue a gente também no Instagram, @umtaljoãovitor. Vamos tentar nos programar para pelo menos um vídeo por semana estar aqui
sobre os temas atuais e temas realmente relevantes que têm surgido aqui nos dias atuais. Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Tchau, tchau.